Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a retração química do concreto. O que é essa retração química? Você vê que o concreto ele tem diversos tipos de retração que ocorrem para gerar as fissuras. Então muitas vezes fica difícil identificar o que foi que causou o que, tá? Mas é importante conhecer todos os processos que promovem a retração do concreto, consequentemente se superar a resistência à tração dele, fissuras, para que a gente lá na frente possa tentar mitigar esse conjunto de retrações que existe para que a gente tenha um concreto de melhor qualidade, ok? Então vamos lá. Mecanismo da retração química do concreto. A retração química é causada pela redução do volume que ocorre devido à reação do cimento com a água, ou seja, a hidratação do cimento. Por quê? Porque o volume do material que é produzido é menor do que o volume dos reagentes, ou seja, ocorre no concreto porque o volume dos produtos de hidratação do cimento é menor que os de reagente, ou seja, você tem os produtos do cimento, né, o aluminato tricálcico, silicato tricálcico, silicato dicálcico e ferroaluminato tetracálcico, e quando eles reagem, o produto dessa reação, dessa hidratação, o volume é menor do que os que deram origem, tá? Então veja, isso é notado pelos pesos moleculares dos reagentes e produtos na ação exotérmica da equação de hidratação. A retração química começa a ocorrer no concreto assim que a água é adicionada. Colocou a água, já começa a hidratação, começa a ocorrer. A taxa de retração química é máxima nas horas iniciais da mistura da água, pois a taxa de hidratação do cimento é máxima neste período de tempo. Então você percebe que você hidratou o cimento, já começa a ter retração química, que começa a ter a reação de hidratação do cimento, e você começa a ter a formação dos componentes da hidratação. Então você tem aqui, imagine isso aqui, você tem os grãos de cimento, né, os vazios, você adiciona água. Então à medida que ele vai hidratando, o cimento vai fazendo, os componentes vão reagindo, né? Então você vai hidratando, você vai perdendo volume. Então cada vez mais que você vai aumentando a hidratação do seu cimento, do grão de cimento, você vai reduzindo o volume. Veja, e tem como a gente calcular essa retração química do concreto. Conhecendo o peso molecular e a densidade dos reagentes dos produtos da hidratação do cimento, a retração química pode ser calculada teoricamente. Vamos fazer um exemplo aqui só do silicato tricálcico, tá? Então você tem o silicato tricálcico, né, com a água, né, para hidratar, e o total. Então nós temos silicato tricálcico, número de moles 1, massa molecular 228, densidade 3,13, então o volume dele vai ser de 72,8. O da água 5,3, 5,3 moles, 18 gramas por mol, densidade 1, 95,4. Então, quando você pega separadamente o silicato tricálcico e a água, nós temos o quê? 168,2 centímetros cúbicos. Agora, se a gente pega que ele vai formar o CSH e o hidróxido de cálcio, formando tudo, então tem todas as, não vou ficar lendo de novo as equações, vai dar 155,9 centímetros cúbicos. Se a gente faz V1 menos V2, né? Então você tem V1 menos V2, nós temos uma diminuição de 12,3 centímetros cúbicos. Então, quando a gente para analisar isso, significa que na retração química do silicato tricálcico quando hidratado, nós temos que uma redução de 7,31% no seu volume. Então você veja que é um volume que ele vai se somar com aquela retração que teve plástica no concreto. Então, as retrações vão somando e a gente vai tendo o resultado final, tá? Então, veja. Então, a retração química dos componentes de cimento é silicato tricálcico, como já vimos, o silicato é 0,0532 centímetros cúbicos por grama, o dicálcico 0,04 centímetros cúbicos por grama, o ferroaluminato tetracálcico 0,1113 centímetros cúbicos por grama e o aluminato 0,1785 centímetros cúbicos por grama. Então, com isso aqui, nós temos algumas conclusões. Primeiro, cimento com maior aluminato tricálcico tem uma maior retração química. E cimento com mais silicato tricálcico que tricálcico tem uma menor retração química. Então veja, quando a gente começa a ver isso, a gente pode começar a pensar no cimento para que a gente possa minimizar as retrações que existem no nosso concreto, ok? Então veja, observações. A relação água-cimento e a fibra do cimento não afetam a retração química, tá? Por quê? O cimento mais fino irá hidratar rapidamente, gerando a maior taxa de retração. Mas, no entanto, a magnitude total da retração química permanecerá a mesma. Então você vê que não vai mudar se usar o cimento mais fino ou o cimento mais grosso. O que vai mudar são os componentes. Ou seja, a mitigação é você ter um cimento com menor aluminato tricálcico, utilizar cimento com maior quantidade de silicato dicálcico do que tricálcico e adicionar silicativo aditivo mineral como substituto parcial
do cimento. Então você percebe que quando a gente começa a entender os processos, a gente começa a pensar e lá na frente a gente pode entender como a gente pode mitigar a retração total do nosso concreto, que vai ser a soma de todas as retrações, ok? Então, continuando nesse processo, na próxima aula, conclusão, a retração química é a mudança de volume devido ao processo de hidratação do cimento, excluindo os efeitos das cargas aplicadas e mudança nas condições térmicas ou no teor de umidade. A redução do volume interno associada às retrações de hidratação de material cimentício é tipicamente de 6 a 7 ml por 100 gramas de cimento totalmente hidratado. Então você vê que a gente começa a entender e quantificar essas retrações para que a gente possa cada vez mais nos preocuparmos com isso, para que a gente tenha um concreto cada vez de mais qualidade, ok? Então é isso que eu queria falar sobre a retração química e na próxima aula nós vamos falar sobre a retração autógena do nosso concreto, ok? Aguardo você lá. Forte abraço.